Então vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de São João. Evangelho de São João, capítulo 11. Evangelho de São João, capítulo 11. Eu acho interessante nós fazermos primeiro a leitura, porque pode ser que algum de vocês nunca tenha lido ainda todos esses versículos que contam aqui a história, a passagem da ressurreição de Lázaro. Amém? A Bíblia fala que um homem por nome Lázaro, amigo de Jesus, ele morreu. Jesus ressuscitou esse homem. E eu queria mostrar aqui uma passagem, um ponto especial dessa mensagem para você. Capítulo 11 de São João, quem já achou, diga graças a Deus. Como são muitos versículos, amados, nós vamos ler pelo menos até o versículo 44. Então são 44 versículos. Então nós vamos fazer o seguinte, para que você participe, eu quero ler alguns versículos e vocês vão ler outros. Eu vou fazer assim, eu leio do 1 ao 4, vocês leem o 5. Depois eu leio até o 9, vocês leem o 10. Amém? Todo múltiplo de 5, vocês vão ler. Amém? E assim também dá uma folga para o reverendo. Vocês leem um versículo e eu volto no seguinte. Eu começo do 1, que diz assim. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho do homem seja glorificado por ela. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca do seu irmão. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisto?
disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que há de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. E ela, ouvindo isso, levantou-se e foi ter com ele. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, porém, quando a viu chorar, também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que esse não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e eram uma caverna, e tinha uma pedra sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, o seu rosto envolto num lenço. E disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Digam amém. Espírito Santo, que nesta manhã o Senhor nos ensine, fale conosco, nos dê a direção. Em nome de Jesus, usa-me e fala ao coração do teu povo. Eu repreendo todo espírito de distração e abençoo o teu povo com a unção da sabedoria em nome de Jesus. Você diz amém. Olha aqui para o reverendo, nós podemos ler inteiro então aqui essa passagem que conta sobre a ressurreição de Lázaro. Pela leitura que nós fizemos, você pode entender que Jesus, ele amava muito Lázaro, e que Lázaro, a família de Lázaro e as suas 2 irmãs, Marta e Maria, também eram muito apegados a Jesus. E muito já se falou acerca desta mensagem até aqui na igreja. Já preguei sobre como Jesus ressuscitou a Lázaro, sobre a importância de crer em Jesus, porque quem nele crê, né, ainda que esteja morto, viverá. Enfim, nós já falamos muito sobre esta mensagem. Mas hoje eu queria destacar um ponto muito específico. E eu vou pedir para você ler novamente o versículo 33, que é aqui o ponto onde eu quero me deter nesta manhã. Para as pessoas que estão assistindo esse culto em casa, a gente está falando aqui da ressurreição de Lázaro. E o versículo que eu vou me deter aqui é o versículo 33. Eu queria que você lesse comigo novamente. O que é que diz? Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus com ela, vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Verso 34. E disse: onde o puseste? Disseram: vem e vê. Verso 35. E Jesus chorou. Olha aqui para mim. Nós sabemos pela leitura que desde o início, quando Jesus ficou sabendo da doença de Lázaro, Jesus sabia que aquela doença não seria o fim de Lázaro. Sim ou não? A gente viu lá no início que quando alguém chegou para Jesus dizendo assim: mestre, teu amigo Lázaro está doente. Jesus disse o quê? Esta doença não é para morte, mas essa doença é para a glória de Deus. Ele estava dizendo, essa doença, através dessa doença, o nome do Senhor vai ser glorificado. Então Jesus sabia
que aquela doença não era o fim de Lázaro. Na mesma conversa, Jesus falando com os discípulos, ele disse para os discípulos: Lázaro dorme, e eu estou indo despertá-lo. Jesus falava acerca do sono natural ou falava acerca da morte? Da morte. Os discípulos disseram: se ele está dormindo, então ele vai acordar. Mas a Bíblia está dizendo lá, não, Jesus falava que ele realmente tinha morrido, mas que ele estava indo para ressuscitá-lo. Digam amém? Agora, o versículo 33, como nós acabamos de ler, a Bíblia diz assim que quando Jesus chegou na aldeia chamada Betânia, a aldeia onde morava Lázaro, diz a Bíblia que muita gente tinha ido à casa de Maria e de Marta chorar por causa da morte de Lázaro. Digam amém? Tinham ido lá, estavam tristes e foram para consolar a Maria e também a Marta. E a Bíblia fala que quando Jesus chegou e Maria veio ter com ele, o texto do versículo 33 que nós lemos, diz a Bíblia que quando Jesus viu Maria chorando, Marta chorando, os judeus chorando, a Bíblia diz que Jesus fez o quê? O que Jesus fez, amados? Chorou. Aí eu pergunto e vocês respondem. Jesus sabia que Lázaro iria ressuscitar? Sabia ou não sabia? Sabia. Se ele sabia que Lázaro iria ressuscitar, então por que Jesus chorou? Por que Jesus chorou se ele sabia que minutos depois ele estaria indo em direção ao túmulo e ele estaria dizendo: Lázaro, vem para fora, e Lázaro ressuscitaria? Não era muito mais fácil Jesus chegar ali naquele momento e falar assim: pessoal, parem de chorar, olha, comecem a sorrir, olha, eu vou até contar uma piada para vocês agora, quer ver? Conhece aquela do... Não, ele não fez isso. A Bíblia diz que ele chorou, mesmo sabendo que minutos depois o problema estaria resolvido. Mesmo ele sabendo que alguns minutos depois já não haveria mais sofrimento, nem choro, nem dor, porque Lázaro teria voltado à vida. Mas antes disso, a Bíblia diz que Jesus chorou. Diz a Bíblia que ele se comoveu. E a pergunta é: por quê que Jesus se comoveu? Por que que Jesus chorou, mesmo sabendo que iria ressuscitar o Lázaro? E a resposta é a seguinte. Eu queria que você prestasse muita atenção e até apontasse isso, se você quiser apontar. Isso é muito importante para nós. Jesus, ele veio para ser o nosso exemplo. Por isso a Bíblia diz que ele veio como homem, sofreu como homem. Jesus teve fome, teve sede, teve cansaço. E ali ele estava como homem, mostrando que como homem, ele sente o que nós sentimos. Digam amém? Diga assim: Jesus nos mostrou que ele entende o que nós, seres humanos, sentimos. Com isso eu quero dizer que muitas vezes nós, como crentes, pessoas de Deus, pessoas que têm a sua Bíblia, pessoas que oram, que jejuam, que têm o Espírito Santo, pessoas de fé como eu e como você, muitas vezes nós olhamos para nós e nós ficamos assim: ai meu Deus, eu queria ter uma fé maior, eu queria ser mais de Deus, mas sabe, às vezes eu sinto problema, às vezes eu me entristeço com o problema, às vezes tenho sentimentos no meu coração que eu não queria ter.
Eu queria ser mais de Deus para não ter isso. Eu quero dizer para vocês que Jesus te entende. Que Jesus compreende você porque ele teve isso. Digam amém? Antes de ressuscitar a Lázaro, ele chorou. Significa que por amigo se chora. Às vezes você tem um amigo e você às vezes vai ajudar esse amigo. E você sabe, mas antes você se comove. Isso é normal, nós somos humanos. E Jesus, como humano, porque ele era Deus, mas também era 100% homem, nós já falamos disso aqui, como homem, ele chorou, gente. E eu quero dizer para você que às vezes tem se sentido tão fraco, às vezes você se sente um ninguém, às vezes você até diz assim, meu Deus, será que eu sou salvo? Porque apesar de conhecer o mandamento, apesar de conhecer a palavra, eu às vezes sinto às vezes vem desânimo, às vezes vem tristeza, às vezes vem aquele arrependimento, se eu não tivesse feito isso. Jesus sentiu. E como ele sentiu, a Bíblia diz em Hebreus, que nós temos um sumo sacerdote, que sofreu o que nós sofremos hoje, e por ter sofrido o que nós sofremos hoje, ele pode muito bem nos ajudar nas nossas fraquezas. Digam amém? Quem está entendendo, diga graças a Deus. Por isso que nós podemos hoje nos alegrar, sabendo que, ainda que nós temos algum tipo de fraqueza, o amor dele é maior do que a nossa fraqueza. Li isso num livro essa semana, que a diferença entre a lei e a graça de Deus, a diferença entre a lei e a graça de Deus é a seguinte: a lei, se a pessoa seguir a lei, por exemplo, a pessoa que é obediente à lei, ela não vai adulterar. Sabe por quê? Porque a lei proíbe ela de adulterar. Então, por obedecer à lei, ela fica em casa e não adultera. Mas a lei só tem o poder de fazer a pessoa não adulterar. Mas a lei não tem o poder de fazer a pessoa amar o marido ou amar a esposa. Não adultera, mas fica em casa. Diferente da graça. A graça de Deus não impede a pessoa de adulterar, mas a graça de Deus faz a pessoa amar o marido ou amar a esposa. E por amar o marido e amar a esposa, não adultera. Tem diferença ou não tem? Amém, gente? A lei proíbe a pessoa de divorciar. Então a pessoa não vai divorciar porque eu obedeço à lei. A lei diz para não divorciar, não vou divorciar. Mas continua vivendo sem amor. A lei, estou obedecendo a lei. A graça não proíbe o divórcio. Mas a graça coloca amor. E quando se ama, não tem divórcio. Amém, gente? Foi isso que Jesus estava mostrando ali. Porque os judeus, eles foram lá consolar Marta e Maria. Mas eles foram só consolar. Jesus foi resolver o problema. Mas mais do que resolver o problema, Jesus estava dizendo: eu estou aqui e eu sinto o que vocês sentem. Digam amém. Porque a verdade, meu amado, minha amada, é que Jesus não quer só resolver o seu problema. Ele não quer só resolver o problema. Mais do que resolver o problema, ele quer fazer parte do seu problema.
Ele quer estar presente, Ele quer caminhar contigo. Ele não quer só resolver, Ele quer estar contigo. Ele quer fazer parte. E aí que está a diferença. A Bíblia fala no Evangelho de São Lucas, que quando Jesus, capítulo 22 de São Lucas, quando Jesus ele foi ao jardim do Getsêmani, a Bíblia fala que lá ele começou a chorar, gotas de sangue, porque ele sabia que naquela noite ele seria preso, no dia seguinte ele seria condenado à morte, por volta de meio-dia ele já estava na cruz, 3 horas da tarde ele já teria morrido. Em outras palavras, Jesus sabia lá no jardim do Getsêmani que em menos de 24 horas ele estaria morto e uma morte cruel, morte de cruz. Amém? Então imagine bem o que Jesus sentia como homem, estando ali no jardim, sabendo que em 24 horas, em menos de 24 horas, ele teria cumprido a sua missão. Então você sabe qual a oração que Jesus fazia lá no Getsêmani? Jesus do Getsêmani dizia assim: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Amém, gente? Essa era a oração que ele fazia. Senhor, se for possível, livra-me deste momento. Deus ouviu a oração dele? Eu vou perguntar de novo. Deus ouviu a oração dele? Ouviu ou não ouviu? Claro que ouviu. Agora eu pergunto, Deus atendeu a oração dele? Amém? Deus atendeu a oração? Por que não? Porque ele tinha que passar por aquilo. Digam amém? Mas a oração trouxe algum resultado? Trouxe? Trouxe. Após aquela oração, Jesus se levanta e ele vai cumprir a missão. Digam amém? Jesus não se levanta e diz assim: bom, já que Deus não me ouve, já que Deus não me responde, seja o que Deus quiser. Não. A Bíblia diz que ele se levanta, chama os discípulos, encoraja os discípulos e diz: vamos, aí vem o que me trai. Ele já estava decidido. Aquela oração não mudou o roteiro que ele tinha que passar, mas aquela oração mudou o que ele tinha por dentro. O fortaleceu. Aliás, em Lucas capítulo 22, depois você pode ler lá, versículo 43, a Bíblia diz que quando ele orava, apareceu um anjo e o confortava. Está escrito lá em Lucas 22, 43, vai lá, veja se está lá. Se não tiver, eu falei errado. Mas a gente procura e acha o versículo certo. Mas eu acho que é 22, 43, que diz assim: aparecia um anjo e o confortava. Está escrito isso? Tá? Leia para nós. Leia em voz alta, irmã, a senhora aqui que achou a frente primeiro. Pode ler. Que o confortava. Então apareceu um anjo do céu que o confortava. 22, 43. Digam amém? Em outras palavras, o anjo devia estar dizendo assim: mestre, Senhor, é importante essa missão. Você vai concluir o propósito de Deus. E eu, como anjo, muitos anjos, estamos assistindo. Só mais um pouquinho. Aguenta firme. Digam amém? Isso é a graça de Deus. Meu amado, minha amada, tem coisas que a gente vai ter que enfrentar, vamos ter que passar, vamos ter que... Mas a graça de Deus nos mostra que nós podemos, que Ele está conosco. Digam amém? E foi o que aconteceu lá
quando ele chorou. Por que ele chorou? Ele chorou para mostrar como gente, como homem, nós temos sentimentos, nós temos as tristezas, mas eu estou aqui. Essa é a graça de Deus na nossa vida. A graça de Deus te leva a entender que, como pessoa, Deus está com você e você depende dele. O que nos faz ser abençoados não são os nossos méritos, não são as nossas obras, a nossa dependência. E aí ele chorou, comoveu-se, depois resolveu a situação. Digam amém. Você está se sentindo fraco, incapaz? Lembre-se que a graça de Deus é maior na tua vida. E quando a gente recebe essa graça, sabe o que acontece? A gente só pode dar o que a gente tem. Nós só podemos dar o que nós temos. Os judeus foram consolar a Marta e Maria, mas não resolveu o problema. A gente só pode dar o que a gente tem. Quando a gente entende que a gente depende de Deus, recebe o amor de Deus, a nossa vida muda. Nós começamos a mudar as pessoas que estão à nossa volta, por causa do amor de Deus que está na nossa vida. Em João capítulo 1, versículo 17, a Bíblia diz assim que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. João 8, a Bíblia fala que uma mulher foi pega em ato de adultério. E a lei era clara. A lei dizia que se alguém fosse pego no ato do adultério, podia ser apedrejado. E então pegaram essa mulher no ato e levaram a Jesus e disseram: mestre, olha aí, a lei diz que a mulher tem que ser apedrejada. Que dizes, mestre? Diga lá. A lei diz. Jesus não respondeu. E aí eles apertaram Jesus e disseram: Senhor, mas então, a lei não diz? Queremos saber qual a tua postura, qual a tua opinião sobre o fato. Essa mulher foi pega. E a lei diz que ela tem que ser apedrejada. O que vamos fazer? Podemos começar, apedrejamos ou não? E Jesus escrevendo na terra. Isso está em João 8, depois você leia. De repente Jesus toma a palavra e diz assim: ok, se a lei manda apedrejar, vamos embora. Se a lei diz que tem que matar a pedrada, vamos matar. Mas eu queria que começasse a jogar pedra só aquele que nunca pecou. Aquele que nunca cometeu pecado, pega a pedra e seja o primeiro a atirar. E na sequência, daí por diante, o segundo, o terceiro, vamos apedrejá-la sim, mas só quem nunca pecou. Quem não tem pecado pode começar a apedrejar. E quem é que pode dizer que nunca pecou e que não tem pecado? Aí um olha para o outro e fala assim: mas eu não posso, eu tenho pecado. O outro diz: eu também tenho. Outro. E se ele começar a revelar os nossos pecados aqui? E a Bíblia diz que um olhou para o outro e falou: ninguém tem condição de jogar essa pedra. E um falou: eu não posso. E você: eu também não posso. Eu também não posso, eu também não posso. Por fim, ninguém podia. Por fim ficou a mulher e Jesus continuou escrevendo. Por fim ele olha para a mulher e fala assim: mulher, cadê eles? Cadê os teus acusadores? Eles não te acusaram? E ela disse: não, mestre. Jesus disse: eu também não. Vai. E não peques mais. Digam amém? Em outras palavras, Jesus não deu só perdão para aquela mulher. Mais do que perdão, Jesus deu amor. O que mudou a vida dela não foi o perdão apenas, foi o amor. Em João capítulo 7 tem uma história interessante que os líderes religiosos chamam alguns soldados e falam assim: vão aonde ele está e tragam-me ele.
Jesus já estava sendo odiado e procurado para ser morto, para ser preso. E os soldados foram. Passado algum tempo, isso está no capítulo 7, eles voltam. E quando eles voltam, sem Jesus, as autoridades que os enviaram disseram assim: então, cadê ele? Por que não o trouxeste? Onde está ele? Vocês não foram para prendê-lo? Por que não trouxeram? E aí os soldados disseram assim: olha, nós nunca vimos alguém falar como esse homem. Mas vocês não prenderam ele? Ele falou: não. Por que ele escapou? Não. Porque ele se opôs, ele agiu com violência? Não. O que ele fez? Nada. Ele fala de tal maneira que... Aí as autoridades disseram assim: vocês se deixaram persuadir por ele? E eles disseram: não. Então por que não o prenderam? Digam amém. Eles foram para prender, mas Jesus falava de tal maneira, transmitia uma unção, um amor de tal maneira que eles não conseguiram. Aliás, eles mudaram de ideia. Aliás, eles voltaram e voltaram sem ele. Porque o amor de Deus transformou aquele quadro, aquela situação. Amém, gente? Foi isso que aconteceu aqui em João 11. Jesus poderia ter ressuscitado Lázaro de longe. Porque num outro caso, uma outra pessoa estava morrendo e alguém disse: diga só uma palavra e ele fica curado. E Jesus disse: amém, assim seja, nunca vi tanta fé como nesse homem. E lá a quilômetros de distância o homem foi curado. Num outro caso, um homem chega para Jesus e fala assim: Senhor, minha filha está em casa, está morrendo. Jesus disse: vai, tua filha vive. E o homem chegou em casa, um dia depois a menina estava curada. Então Jesus não precisava ter ido a Betânia para curar ou ressuscitar Lázaro. Quando alguém disse: Lázaro está doente, ele poderia estender a mão e dizer: Lázaro vive, enfermidade saia. Com isso eu quero dizer para você o quê? Que a graça de Deus está sobre você. Jesus ressuscitou a Lázaro. Mas antes de ressuscitar, ele mostrou amor por Lázaro, Maria e Marta. Ele está mostrando amor para você. Às vezes você está buscando só o resultado. Antes do resultado, receba o amor dele. Porque o amor dele por você vai trazer o resultado. Digam amém? Não queira só a bênção. Reverendo, tudo que eu quero é um emprego. Muito mais do que emprego, Deus quer te dar o amor. Queira o amor de Deus. E junto com o amor vem o restante. Então hoje muda o seu foco. Você que está aqui, você que está em casa. Deixa o amor de Deus entrar na tua vida. Ali nessa parede tem essa frase aí que a gente sempre usa ela. Diz assim: a minha graça te basta. Digam amém? Minha graça. Deixa a graça de Deus na tua vida. Deixa ela entrar em você. Deixa ela mudar você por dentro. O resto vai ver. Amém? Eu queria que você ficasse de pé, que eu vou orar com vocês. Aleluia. O amor de Deus. A Bíblia diz que o amor de Deus, ele nos constrange. Aleluia. No livro de Coríntios, a Bíblia diz assim: ainda que eu tivesse todo dom, toda ciência, e que eu falasse a língua dos anjos e também dos homens, se eu não tivesse amor, de nada seria, de nada valeria. Não é verdade? O amor é o cumprimento da lei. E esse amor, a Bíblia diz que o Senhor derrama sobre nós esse amor. Feche os seus olhos. Todas as tuas preocupações, todos os teus anseios, o Senhor, Ele pode agora derramar no teu coração o amor. Você não vai se preocupar mais. Você vai mudar o seu foco. Você vai dizer: Senhor, sou dependente do teu amor.
É isso que eu preciso na minha vida, meu Deus. No início dessa reunião nós cantamos aqui: Senhor, Tu és minha vida, Tu és meu tudo, Tu és meu amigo, atrai meu coração. E é exatamente o que nós precisamos. Nós precisamos estar perto de Deus. Nós precisamos estar ligados a Deus. E eu quero dizer para você que Jesus nesta hora, Ele te entende e te compreende e te ajuda. Se você expressar para Deus as tuas fraquezas, tua necessidade, saiba que Ele vai te ajudar. Ele diz: eis que os meus ouvidos estão atentos. E Ele também diz que um coração quebrantado e contrito Ele não rejeita. Meu amado, minha amada, esta manhã é uma manhã em que Deus quer derramar a unção dEle neste lugar, em que Deus quer manifestar a glória dEle. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Meu Deus, nós precisamos de Ti. Oh, aleluia, 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 aleluia. Começa a falar com Ele agora. Começa a dizer: meu Deus, eu preciso, Senhor. Eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso de Ti, Senhor. Eu quero, meu Deus, ter um encontro contigo agora. Abraça-me, Senhor. Abraça-me, Senhor. Eu quero conhecer o Teu amor. Eu quero, meu Deus, te conhecer melhor, meu Deus. Sonda-me, 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 Senhor, e me conheces, ó Deus. Renova minha vida, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Ralalabalaba xereme clama soura mama checantarabalabalabaste. Deixa Deus te abençoar agora. Deixa Deus te abençoar agora. Deixa Deus te abençoar agora. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O recachora mandarabalaba. Aleluia, aleluia. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Vamos cantar de todo o coração. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor, Senhor. Coloca a mão no coração e diga: abraça-me, abraça-me. Deixa Deus te abraçar nessa hora, meu querido, minha querida. Deixa Deus abraçar a sua vida agora, curando você, trazendo vida, perdão, transformação. Abraça-me com Teus braços, Senhor, Teus braços de amor.
Aleluia. Abraça o teu povo, meu Deus. Ajuda estas pessoas nesta manhã, Senhor. Abraça, Senhor. Que a tua graça, meu Deus, seja derramada aqui, Senhor. A ti, Deus, toda adoração e todo louvor, enquanto te abraçamos, entregamos a ti todo o nosso ser, toda a nossa vida, papai, com teus braços de amor. Aleluia, 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 aleluia. Saiba que Deus está te abraçando agora. Saiba que o amor de Deus está enchendo o teu coração agora. As cadeias são quebradas por causa do amor de Deus. A unção de Deus despedaça todo jugo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Shuribi cliandarabalabalaba sori ande clantaraba sori ande de cantaraba xarabalabanai. Traz vida nova para estas pessoas, Senhor. Abraça-nos agora, Senhor. Nós precisamos de ti. Precisamos da tua presença, Senhor. Canta mais uma vez. Abraça-me. Abraça-me, Senhor. Abraça-me. Abraça-me com teus braços de amor, com teus braços de amor. Abraça. Aleluia, aleluia. Abraça-me. Abraça-me com teus braços, ó Deus, de amor. Feche os seus olhos. Agora eu quero ver essa igreja falando com Deus. Jesus está aqui, meu amado, minha amada. Jesus deseja nesta hora te tocar. Toda a tua dor Ele pode sarar agora. As enfermidades Ele pode curar agora. Ele pode dar um novo rumo à tua vida agora. Tudo que você tem a fazer, recebendo o amor dele na tua vida agora. Então abraça ele agora. Abraça, Senhor, vem me abraçar. É do Senhor que eu preciso. Não olha para nada e nem para ninguém agora. Agora não se incomode com quem está do teu lado. Não se incomode com as pessoas. Não se incomode com os afazeres. Não se incomode com o horário. Agora você e Deus. Abraça, Senhor. Abraça, Senhor. Meu Deus, abraça essa pessoa agora, Senhor. Rabaxaramagralabaçou. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Abra os seus olhos, mas continue em espírito. Olha aqui para o reverendo. A Bíblia Sagrada, ela conta que uma mulher, ela estava com uma enfermidade, uma hemorragia há 12 anos. Se você ler o livro de Levítico, capítulo 12, 13, 14, a Bíblia diz que uma mulher, quando ela tinha uma hemorragia, tal como no seu período menstrual, está escrito em Levítico isso, a lei dizia que essa mulher, ela era impura no período menstrual, ou se tivesse uma doença, como no caso dessa mulher da Bíblia, há 12 anos que o fluxo não parava, ela era imunda. E quais eram os requisitos? O que uma mulher imunda tinha que fazer? Essa mulher, ela não podia viver no meio das outras pessoas normais. Se ela se sentasse numa cadeira, ninguém podia sentar nessa cadeira, porque se alguém sentasse nessa cadeira, ficava imundo, tal como ela, impuro. Ninguém podia tocar na roupa dela, era considerada imunda. Havia ali alguns requisitos para a mulher que tinha uma hemorragia. No período menstrual, por exemplo, a mulher ficava durante 7 dias impura. Se ela sentasse numa almofada, ninguém podia sentar ali. Era lei. Isso você pode encontrar na lei, lá no livro de Levítico. E essa mulher, ela há 12 anos era imunda, porque a hemorragia dela não cessava. Ela jamais poderia tocar em Jesus. Ela jamais poderia tocar em Jesus. Ela era imunda, impura. Mas a Bíblia diz que ela falou no seu coração: se eu tocar, serei curada. E quando ela tocou, Jesus percebeu: de mim saiu virtude. Ela extraiu virtude do Pai por causa da sua fé. Quando Jesus percebe e fala com ela, Jesus não só curou ela, muito mais do que curar. Jesus não só curou Lázaro. Jesus não ressuscitou apenas Lázaro. Ele ressuscitou Lázaro, mas ele demonstrou amor pela família. Quando ele chorou, quando ele se comoveu. Jesus não só curou a mulher, Jesus falou para ela assim: filha. Amém? Filha. Além de curar, ele deu a ela algo que ela já não recebia há muito tempo, chamando ela de filha. Digam amém? Filha. O que Jesus está fazendo hoje aqui com você não é só resolver o seu problema. Mais do que resolver, Ele quer derramar amor no teu coração, porque o amor vai mudar. Digam amém? Ele pode resolver o problema, amanhã você vem pedir por outro problema, mas não é isso que Ele quer. Então, pela tua fé, toca nele. Ainda que você se sinta incapaz, inferior, toca nele. Vai sair virtude dele. Ele vai dizer: filho, eu estou com você. É isso que Ele quer para a sua vida. Amém? Eu não sei qual é o seu problema, mas como ministro da palavra de Deus eu posso dizer: Jesus já deu a solução, já resolveu. Só você extrair dele a virtude agora. Amém? Levanta suas mãos para o alto. Extrai virtude do Pai agora. Extrai virtude do Pai. Aleluia. Totalmente dependentes do Senhor. Totalmente dependentes do teu amor, Senhor, nós estamos. Nós somos.
E nesta manhã nós recebemos, Deus, a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. A Ti toda a adoração. Aleluia. Nossas mãos levantadas é uma forma de reconhecimento que o Senhor reina, que nós somos dependentes do Teu amor. E ao mesmo tempo revela que nós estamos dando a Ti toda a glória, Senhor. Que a Tua graça, meu Deus, que a Tua graça, meu Deus, nos cubra nesta manhã. Aleluia, 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 aleluia. Diga comigo, graças a Deus. Diga, eu recebo, Senhor, Teu amor na minha vida e no meu coração. Amém? Vamos aplaudir o nosso Senhor. Oh, aleluia. Receba do Senhor